Vamos começar agora capítulo 6, continuar com o livro Rumo a uma Vida Significativa. O capítulo 6, um capítulo interessante, importante, que tem a ver com um pouco com todos nós, que trata sobre o casamento. Nós estamos vendo como vai evoluindo numa vida significativa nas diversas, vamos dizer, etapas do casamento, da vida. Então agora vamos falar sobre casamento. Quando duas vidas unem-se em uma. A Torá traz o versículo, a mitzvah, logo na criação do homem. Então, o homem deixará pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne. Assim diz a Torá no Gênesis, como consta aqui. Um casamento feliz depende de atrair Deus ao relacionamento. Ou seja, a Hashem tem que fazer parte desse lar, parte desse relacionamento. A gente tem que fazer a Hashem participar. Então, a 27 de novembro de 1928, em Varsóvia, o Rebbe casou-se com Hayamushka Schneerson, filha do Lubavitcher Rebbe anterior. No 25º aniversário de seu casamento, o Rebbe disse a um grupo de seus alunos e seguidores: o dia de hoje assinala o aniversário do início de meu trabalho público. Este dia me liga a vocês. Deus deve ajudar para que todos nós vejamos os frutos do nosso trabalho. Muitos anos depois, uma amiga da Rebbetzin, como é chamada esposa do Rebbe, visitou-a no seu aniversário de casamento e viu muitas flores e presentes enviados de toda parte do mundo. Ao sair, a amiga reparou em outro aposento o mais belo buquê de todos. Ao aproximar-se, percebeu que na verdade não eram flores, mas coloridas frutas secas arrumadas com cuidado e graça requintados. Perguntou ela: quem te mandou este presente? A Rebbetzin, sorrindo, respondeu: estas frutas me foram enviadas por meu marido, o Rebbe. Ainda bem que minha esposa não leu essa passagem. Uma cerimônia de casamento é uma ocasião verdadeiramente alegre. Encontramos membros da família e velhos amigos, comemos e bebemos, dançamos e festejamos. Partilhamos a felicidade do homem e da mulher que confiam suas vidas um ao outro. Mas por que, em primeiro lugar, eles se casaram? Algumas pessoas podem responder que um casamento é um contrato que une duas pessoas. Mas sabemos que se duas pessoas não se amam, contrato algum será forte o bastante para mantê-las juntas. A verdadeira questão está numa etapa anterior ao casamento. Por que existe uma atração tão poderosa entre homens e mulheres? Por que Deus criou como única entidade e depois dividiu em dois? Ou seja, na prática, quando Deus criou homem e mulher, já criou, assim consta, certo? Que Zachar u'Nekevá bara otó. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu criou o homem, ele, macho e fêmea. O Midrash diz que o homem foi criado, o homem e a mulher, uma peça só. Na frente homem e de trás mulher, ou da frente mulher, de trás homem. E o que Hashem fez? Quando diz que criou a mulher, separou a mulher do homem. E aí, entre aspas, inclusive nós vemos que de frente somos diferentes e de trás, aparentemente, parecidos. Certo? Então, na prática, Hashem criou eles juntos e os separou. Então, essa tendência, essa atração, é justamente para voltar a quem? As suas origens. Como está escrito na Bíblia, Deus criou o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Como explicam nossos sábios, um único indivíduo com duas caras. Permanecendo sozinha, uma pessoa seria privada do companheirismo, desafio ou potencial de crescimento. Nem o homem nem a mulher estariam aptos a transcender a individualidade no interior do qual nasceram.
Portanto, Deus criou-os como uma unidade e dividiu-os em dois. Dois que podem juntar-se para se tornar um. Homens e mulheres atraem-se mutuamente porque nos sentimos incompletos sozinhos. Nos sentimos incompletos sozinhos. Estamos em busca de nossa outra metade, por intermédio da qual nos reunimos a Deus. Ok? Então estamos de alguma maneira voltando ao estado que Hashem nos criou nele. Portanto, a chave para um casamento bem-sucedido é a valorização de sua divindade. Mais do que apenas unir um homem e uma mulher, o casamento deve unir uma terceira dimensão: Deus. Os termos hebraicos para homem e mulher contêm ambos a palavra fogo, Esh, Aleph, Shin, em hebraico. Homem se escreve Ish, mulher se escreve Isha, certo? Então, na prática, nós vemos aqui que existe essa diferença entre eles. E isso daqui, na prática, é o que se refere nesta passagem. Eles também contêm outras letras que, quando combinadas, estou procurando aqui um segundo. Perdão, que quando combinadas formam o nome de Deus. O homem tem o Yud, de Ish, e a mulher tem o Rei, de Isha. Então, automaticamente se junta aqui, entre homens e mulheres, exatamente o nome de Deus por completo. Está claro? Um homem e uma mulher sem Deus são como duas chamas que se consumirão mutuamente. Se vem o fogo, aquece, mas o fogo te consome, acaba. Quando ele se coloca em um plano superior às suas limitações individuais, que introduzem o indivíduo e o sagrado em suas vidas, podem se tornar um, com um vínculo invisível que faz esta unidade, este casamento, ficar bem superior à suma de suas partes. E nós vemos na prática, o exemplo na Torá, quando Hashem se revela a Israel, a Moshe, perdão, no deserto, como se revela? Com uma sarça ardente que não se consome. Por quê? Porque quando Hashem está por perto, você pode sentir esse fogo, mas esse fogo tem uma característica. Ele te aquece, ele te ilumina teu caminho também, mas não te consome. E isso que acontece, você deixa só fogo, o fogo consome. Você coloca uma tora, um pouco de madeira, lenha, ele vira carvão, ele se consome. E o carvão vira cinzas. Enquanto que a Torá, literalmente, quando você não se consome, então você se preserva. Ao contrário, te enriquece muito mais. Então, duas pessoas podem se amar e cuidar uma da outra, mas sem uma força divina, o que manterá eternamente unidos os transitórios seres humanos, que vai ser isto? Então, um tal vínculo é necessário, pois, além de serem dois estranhos com diferentes personalidades e formações, que de fato homem e mulher somos diferentes, cada um provém de um lar com uma formação diferente, somos bem diferentes. Um homem e uma mulher são diferentes do ponto de vista biológico, emocional e psicológico, e irão passar por muitas transições em sua vida. É um fato. É muito mais interessante um homem casar com outro homem, entre aspas. Por quê? Porque a conversa é muito melhor. Vão falar de futebol, vão discutir sobre política, isso e aquilo. Casar com a mulher é enjoado. Ela vai discutir o dia inteiro da empregada ou do problema da novela, ou sei lá o que discutem as mulheres. Ou seja, o tema falta. Então falta dinamismo.
Mas justamente essa diferença, justamente essa complementação que vem de sermos diferentes é o que é melhor. Não é para ser iguais, é para ser diferentes. Porque sendo diferentes, um completa e complementa o próximo. Sim, Marcos, você levantou a mão, pode... Não, me preocupei aquela hora que você começou a falar de casamento de homem com homem. Me preocupei muito. Não, falei que poderia Agora ser tudo mais bem já. interessante no sentido Mas da conversa, etc. Entendeu? fica... Não, Desculpa, mas eu fiquei nervoso até. quantas vezes você conseguiu levar tua esposa para o estádio assistir um jogo de futebol? Só na abertura da Copa do Mundo, única e exclusivamente. Porque era a abertura da Copa do Mundo, tinha um show de abertura, etc. Exatamente, que era um evento, não era um jogo de futebol. Ou seja, é bom. Então, deu para entender o conceito. Só isso. Vamos lá. O mais Eu gostei, mas importante... eu fico preocupado. Não, mas é por isso mesmo que com homem a gente não casa, só toma uma cerveja e discute futebol e política. Não se preocupa, só isso. Cuidado, Marco, que virou moda aí, fica de olho. O mais importante componente na criação deste vínculo existencial é o compromisso do marido e da esposa com Deus e suas leis intemporais. Assim como uma casa precisa de alicerces para se apoiar, um casamento deve construir-se sobre uma base eterna. Marido e esposa precisam trazer Deus para dentro de sua união, dedicando suas vidas e valores eternos e relacionando-se com um ser superior a eles, reconhecendo Deus, que os criou como duas metades de uma única alma. Isto incute em cada cônjuge um compromisso mútuo com as suas famílias e com o mundo à sua volta. A unidade criada pelo casamento, o vínculo entre homem e mulher e Deus, entre o homem, a mulher e Deus, intensifica a unidade e o amor em um ambiente familiar. Isto determinará como cada criança irá se desenvolver e continuará a amar. Esta união é necessária para o bem-estar de cada esposo, capacitando-os a desenvolverem-se de forma ao mesmo tempo independente e conjunta. Ou seja, estamos juntos, mas cada um por si. Acima de tudo, nosso casamento, a maneira como um homem e uma mulher se unem, reflete a maneira com que nos unimos a Deus. Um grande sábio estudava o conceito de casamento e percebeu que, devido ao fato de um casamento feliz precisar de uma energia divina que una os dois opostos, esta energia deve ser constantemente renovada, a fim de conservar juntos os dois. Quando comunicou este pensamento a um companheiro, o outro falou: parabéns. Falou: por que me dá parabéns? Perguntou o sábio ao amigo. Porque, de acordo com o que você me explicou, seu casamento está sendo renovado a todo momento. Portanto, mais alto, você é recém-casado. Se você está renovando o casamento, então você está recém-casado. Certo? Porque a cada instante estamos nos casando novamente. Surge a pergunta, então, o que faz o casamento dar certo? Então, muitas matérias-primas contribuem para a construção de um casamento saudável. Amor, é claro, é necessário, assim como o sentido de reverência e respeito. O respeito que cada cônjuge sente pelo outro e a reverência que tanto o marido como a esposa sentem por Deus. Eles devem reconhecer sempre a força divina que os mantém unidos e a grande responsabilidade da construção de uma vida e de um lar comuns. Esta reverência irá se entrelaçar através de cada aspecto de suas vidas, do modo de cuidar da casa até a forma de educar as crianças. Um casamento bem-sucedido deve ter vitalidade, uma união constantemente alimentada e estimulada a se desenvolver. Um casamento deve também estar repleto de confiança. Confiança não é uma coisa que surge da noite para o dia. Leva anos para estabelecer-se. Mas uma vez que esteja em seu lugar, serve de base sólida para que o casamento sobreviva a crises. A confiança não se origina de um comportamento perfeito. Ela procede do senso de responsabilidade.
Não se pode esperar perfeição de ninguém, de reconhecer um erro. Confiança significa que sua atitude e sua conduta provaram, durante um determinado período de tempo, que seu cônjuge pode contar com você, que você tem integridade para agir corretamente, mesmo quando ninguém, exceto Hashem, está observando. A gente não se comporta bem quando todo mundo vem, quando todo mundo enxerga. Mesmo quando ninguém está olhando, temos uma conduta digna. De outra maneira, sempre haverá a dúvida: como saber se meu cônjuge está realmente comprometido com este casamento? Um casamento saudável também significa construir conjuntamente um lar saudável. Um lar não apenas para seu conforto pessoal, mas que seja uma luz para outras pessoas. Desde o início, as prioridades em um casamento não devem ser a quantidade de dinheiro gasto para a festa de casamento ou para a mobília cara, mas sim o compromisso com a edificação de um lar que se conduza pelos princípios divinos de moralidade e virtude. Às vezes, são as pequenas coisas que importam, que mostram a seu cônjuge e a Deus que você tem um compromisso. Fazer compra, limpar a casa, perguntar se existe alguma coisa que você possa fazer quando o seu cônjuge está muito ocupado. Quando o cônjuge viaja, ele ou ela deve trazer um presente para o outro. Mesmo quando você estiver trabalhando em alguma coisa independente de seu lar e de seu casamento, você deve tentar incluir seu cônjuge como um companheiro constante de sua vida. Um elemento central e crucial para se conseguir um matrimônio amoroso é aprender a cultivar a paz em casa, aprender a comunicar-se e a lidar com as variáveis que surgirão em qualquer casamento, aprender a como evitar uma discussão, como se reconciliar, como enfrentar a situação quando as coisas não estiverem indo bem. Sempre que um dos cônjuges estiver com um problema, o outro deve lembrar que eles são duas metades da mesma alma. Negligenciar o seu cônjuge é o mesmo que negligenciar a si mesmo, ou negligenciar a Deus. Não existem fórmulas mágicas para lidar com problemas em um casamento, é claro. Depende do esforço mútuo, tanto do marido quanto da esposa. Em primeiro lugar, ambos os cônjuges devem entender que a preservação do matrimônio, uma união santificada, é uma necessidade absoluta na qual eles têm igual responsabilidade. Também devemos entender que um casamento feliz não pode basear-se nas vontades de uma só das partes. É um amor verdadeiro, a individualidade aumenta, ela não desaparece. Pode ser uma tentação conseguir sempre que as coisas sejam do jeito que se quer, mas amor e respeito nutrem-se do reconhecimento das necessidades e desejos de um cônjuge. Tal altruísmo só pode surgir quando se aceita a presença de Deus em sua vida, o que lhe permite considerar o espaço do cônjuge tão sagrado quanto o seu. Ou seja, ninguém é mais ou melhor que ninguém. Um marido e uma esposa também devem ter um compromisso mútuo de solucionar problemas, aceitando sua responsabilidade quanto ao êxito de seu sagrado casamento. Isto só pode ocorrer quando ambos os cônjuges aprendem a se comunicar de maneira franca e compreendem seu papel em um determinado problema, que eles são parceiros e sócios. Cada cônjuge deve respeitar as preocupações do outro, não importa o quão pequenas elas possam parecer. Não devemos permitir que problema algum permaneça sem solução. Às vezes pode-se evitar um conflito não reagindo na mesma moeda à raiva do outro cônjuge. Quando um cônjuge fica com raiva, com frequência o outro retruca no mesmo tom, sem pensar, permitindo que uma fagulha desencadeie bruscamente um incêndio furioso. O melhor é referir-se com paciência às preocupações do outro ou evitar discuti-las até que o estado temporário de raiva passe. Ninguém tem o direito de violar de qualquer maneira, psicológica, emocional ou fisicamente, o espaço de outra pessoa. Sob circunstância alguma, um tal abuso deve ser tolerado. Uma pessoa abusiva
deve assumir a responsabilidade de pedir ajuda se houver necessidade. Aqueles que sofreram maus tratos devem insistir nessa ajuda e arregimentar outros para garantir que o problema será enfrentado. A desaprovação não funciona num casamento. Desacreditar seu cônjuge apenas irá agravar o problema. Quando notar alguma coisa em seu cônjuge com que você sente necessário ser corrigida, sugira-o gentilmente com amor e interesse. Se seu cônjuge tem algum ponto fraco que ele não consegue discernir, talvez você tenha que conformar-se e aprender a tratá-lo com bom humor. Nenhum de nós está livre de possuir estes pontos. Não é sua função determinar o que é melhor para seu consorte. Ainda que maridos e esposas estejam constantemente instruindo um ao outro, eles não são professores um do outro ou representantes de autoridade. Eles são os amigos mais íntimos um do outro, amigos em igualdade de condições. Se os cônjuges acabam por entrar em desacordo, com frequência é melhor não envolver membros da família. Familiares podem estar bem intencionados, mas devido à sua subjetividade, tendem a tomar partido e a exacerbar o problema. Geralmente, o amigo pode ser mais útil, ainda que, às vezes, seja um pretenso amigo que instiga um conflito por exageração ou apenas pela fofoca. Neste caso, talvez o melhor seja distanciar-se da situação que incita tal discórdia. Se não conseguirem reconciliar as divergências, ainda que se esforcem ao máximo, o melhor é aconselhar-se com uma terceira pessoa na qual ambos confiem. Certifiquem-se de que esta pessoa não irá incitar maus sentimentos adicionais, de que ela estará verdadeiramente preocupada com você e com seu casamento. Ao lidar com uma desavença, é importante fazer concessões mútuas. Não permitir que seu orgulho atrapalhe. Muitos de nós acham que irão parecer fracos se tomarem a iniciativa da reconciliação, mas fazer isto é um sinal de verdadeira força. Acima de tudo, um casamento saudável necessita da permanente lembrança, pela esposa e pelo marido, de seus deveres para com a terceira parte, Deus. Seu casamento não é um assunto privado, ele afeta todo o destino cósmico. Tanto o marido quanto a esposa devem convidar Deus a participar do matrimônio, não como convidado, mas como parte permanente. Isto inclui o cumprimento do mandamento e bênção que o homem recebeu no momento de sua criação. Crescei e multiplicai-vos. Este é um elemento decisivo no casamento bem-sucedido. A capacidade de reprodução é um componente de nossa constituição fisiológica e psicológica e é necessária ao nosso bem-estar. Não devemos nos intrometer ou tentar adivinhar os desígnios de Deus, que nos legou a faculdade de dar luz a crianças. A toda criança que damos à luz, Deus nos abençoa com a força e os recursos para sustentar, cuidar e nutrir. Podem realmente existir os temores, que são o resultado de vivermos em um meio ambiente perigoso, no qual há muitas maneiras de uma criança ser feliz. Mas um erro não justifica outro. O erro de escolher não dar à luz a uma criança. Ter crianças define e cristaliza as prioridades de um casamento. Na verdade, da vida em geral. E educar crianças é o objetivo mais desafiador, profundo e gratificante que um homem e uma mulher podem ter a esperança de conquistar juntos. Ele os vincula eternamente um ao outro, à sua família e, acima de tudo, a Deus. Como devemos preparar-nos para o casamento? Por que experimentamos recentemente um tal nível inédito de casamentos problemáticos e de divórcio? Porque a dimensão divina está ausente de muitos casamentos hoje em dia.
Ainda que existam muitas soluções de curto prazo para preservar um casamento, ele não pode ser verdadeiramente saudável se as suas raízes não forem sólidas. Os sábios referem-se ao casamento como sendo o segundo nascimento do homem. Em primeiro lugar, a alma penetra no corpo e adota uma existência física. Quando uma pessoa se casa, a alma instala-se ainda mais profundamente no estado físico. Ainda que a missão do homem na vida inclua o desenvolvimento positivo do mundo físico, devemos estar abastecidos com visão espiritual e força moral para realizar essa missão com uma perspectiva apropriada. As implicações são claras. Ao preparar-se para o casamento, uma pessoa precisa devotar um período especial para as atividades espirituais e divinas e para instruir-se sobre a significação mais profunda do casamento. Este período antes do enlace é crucial, pois o próprio casamento exige que mergulhemos nos aspectos mais materiais de nosso mundo físico. Prover a subsistência de nossa família, cuidar da casa, construir uma carreira, harmonizando-nos espiritualmente antes do casamento, lançaremos uma base sólida para nosso lar e nossa família. Um casamento bem-sucedido começa bem antes da cerimônia. Começa com o reconhecimento, tanto do homem como da mulher, de Deus em suas vidas. E isto significa educar e preparar a si mesmo nos anos de formação antes da cerimônia. Para um casamento ser bem-sucedido, precisamos, em primeiro lugar, reconhecer o que somos uma alma dentro de um corpo. Quando se está em paz consigo mesmo, quando seu corpo e sua alma estão em harmonia mútua no cumprimento de sua missão na vida, então você está numa posição mais sólida para encontrar sua alma companheira adequada. Quando ainda não sabe sequer quem é você, que possibilidade tem de saber que tipo de pessoa será mais indicada para se casar? E como eu costumo dizer geralmente, se eu não sei para onde vou, como posso saber quem pode ser meu companheiro de viagem? A alma, sentindo-se incompleta, exige que você saia e procure sua outra metade. Podemos ficar confusos e perturbados por nossa atração física e emocional pelo sexo oposto. Mas esta atração não deve ser o foco exclusivo de nossa procura. É apenas uma manifestação do anseio da alma por se completar. Então, esta atração torna-se uma força positiva para o desenvolvimento de uma relação. Deus nos abençoa no empenho de encontrar nosso par. Ainda assim, como em todas as questões, você deve tomar a iniciativa. É sua a responsabilidade de buscar uma pessoa com quem seja compatível em todos os aspectos. A ênfase de encontrar um par não deve basear-se apenas em elementos externos, superficiais, que podem muito bem colidir com a busca de uma compatibilidade profunda, necessária em um relacionamento sério. É muito mais importante saber como a outra pessoa se sente em relação a Deus, saber como ele ou ela se sente em relação a metas e objetivos mais elevados, coisas que serão verdadeiramente importantes em seu matrimônio e na vida. É totalmente natural ter dúvidas e perplexidades quando refletimos sobre com quem vamos casar. Devemos ver estas dúvidas não como um obstáculo, mas como uma parte saudável e aberta do processo. Com frequência, Deus espera para enviar a bênção de um par apropriado até que você esteja pronto para recebê-la, devotando-se sinceramente ao crescimento espiritual, em vez de apenas à sua carreira ou à vida social. Devíamos encarar a preparação para o casamento como uma grande oportunidade para o crescimento espiritual e pessoal, para um novo começo. É a época de conhecer sua própria alma e do seu futuro cônjuge, para construir a base espiritual apropriada com a qual ingressar no casamento.
Gastamos tanto tempo planejando os detalhes da própria cerimônia do casamento que provavelmente negligenciamos a preparação espiritual, embora seja mais importante. Além disso, como o casamento é uma união tão ampla, o melhor é que o homem e a mulher procurem conhecer as respectivas famílias antes de decidirem casar-se, já que são nossas famílias que ajudam a construir e definir nossos sistemas de valores. Não há necessidade para que a própria cerimônia de casamento seja tão extravagante. Sim, deve ser bela, deve ser bela, mas a visão de um homem e de uma mulher assumindo um compromisso mútuo com suas vidas e com Deus é em si mesma mais bela do que os mais caros adornos. Também é apropriado que a noiva e o noivo doem algum dinheiro para a caridade no dia da cerimônia, e seus pais devem fazer o mesmo. Isto designa o caráter generoso e cheio de compaixão de um relacionamento e conduz as bênçãos de Deus ao novo casal. E sobre o divórcio? Deus criou a instituição do casamento para permitir que um homem e uma mulher se unissem externamente. Devido às exigências do nosso mundo físico e às complexidades de qualquer relacionamento entre duas pessoas, certamente haverá obstáculos a serem superados em um casamento. Precisamos abordá-los com o máximo de energia, paciência e determinação que conseguirmos concentrar para o casamento pretender-se. Pois o casamento pretende ser, no dizer dos sábios, uma construção eterna. O divórcio só deve ser visto realmente como último recurso se um casal já esgotou todas as possibilidades de reconciliação e se eles e aqueles em quem confiam decidirem que esta é a única opção que resta. Precisamos ver esta época marcada por um frenesi de divórcios como um sinal do céu para que abordemos as causas fundamentais. Vamos decidir reconhecer a necessidade de Deus em nossos casamentos. Vamos comprometer-nos a tornar divinos os nossos casamentos, a tornar o lar de nossa família um lugar que nos ajude a cumprir nossa missão sagrada na Terra. Lembre-se, a maneira com que casamos e aperfeiçoamos nosso casamento determina não apenas nosso próprio bem-estar, mas o bem-estar de nossas crianças, de nossos netos e das gerações que virão depois. Leve seu casamento a sério. Não é só um compromisso entre vocês e seu cônjuge. É um compromisso entre vocês, seu cônjuge e Deus. Uma tal unidade emite uma luz que se irradia pelo mundo inteiro. Uma jovem solteira discutia com o Rebbe alguns prováveis casamentos a ela propostos e explicou que nenhum deles a atraía. O Rebbe sorriu. Você leu muitos romances de amor, replicou ele. O amor não é a emoção dominadora, cega que achamos no mundo da ficção. O amor verdadeiro é uma emoção que se reforça durante toda a vida. São os pequenos atos cotidianos de estar juntos que fazem florescer o amor. E compartilhar o gostar e respeitar um ao outro. É construir juntos uma vida. Uma família e um lar. Quando duas vidas se unem para formar uma para sempre, há um momento em que cada cônjuge sente-se uma parte do outro, onde cada cônjuge não pode mais visualizar a vida sem o outro ao lado dele.